Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Adalberto Barros e eu estou aqui para trocar aquela ideia com vocês, né, a respeito de Vasco. Né, o tema principal, como não pode deixar de ser, é a permanência do Zé Ricardo aí no comando da equipe do Vasco. Né, pessoal, todo dia eu estou fazendo aquele exercício mental, né, e tentando chegar a uma conclusão aí, por que a permanência do Zé Ricardo no comando do Vasco? Deve ser o questionamento aí de 20 milhões de torcedores vascaínos, né, que acompanham o Vascão aí, né, ao longo da vida. Pessoal, qual a lógica em se manter um treinador com aproveitamento pífio igual ao do Zé Ricardo? Não são 15 dias, não são 10 dias, são 4 meses no comando do Vasco, 4 meses no comando da equipe e até hoje nada de evolução, nada, nem 1% de evolução, né? Os mais leigos podem pensar assim, pô, que isso, cara, chegou em quarto no Campeonato Carioca. Vamos parar por aí, porque Campeonato Carioca não é parâmetro, né? De 4, vamos colocar assim, de 4 o Vasco chegou em quarto. E perdeu, né, uns 5 clássicos que disputou no ano. Isso aí é bizarro também. É a pior de toda a história do Vasco da Gama. Quem conhece o Vasco da Gama sabe que isso nunca aconteceu na história. Então vamos lá. Às vezes, né, a gente pensa assim, você está assistindo um filme e você pensa, aquele cara ali, aquele ali é o herói, aquele ali é o mocinho do filme. Na verdade, você está fazendo aquela análise e o mocinho, que na verdade a gente está pensando que é o cara que a gente está pensando que é o mocinho, na verdade é o bandido. Então, será que não está acontecendo isso com Salgado, né? A gente está pensando assim, o velhinho bonzinho, o cara honesto, o cara está conduzindo o Vasco de uma forma organizada, tá nada. Vamos parar com isso. Isso é balela. Isso é conversa fiada. Não é impossível um cara que já foi membro da CBF, conviveu esse tempo todo aí com o falecido Eurico Miranda, que o cara seja tão inocente a esse ponto. Tem mais alguma coisa aí por trás dessa situação que a gente ainda não sabe. Será que ele faria isso com uma empresa dele? Manter um funcionário, né, dando prejuízo, um funcionário sem rendimento? O cara faz isso porque o dinheiro não é dele. E tem pessoas que ainda é contra a SAF. Pessoal, se a SAF não for criada no Vasco, o Vasco vai ser extinto, vai acabar, porque no Vasco não existe fiscalização. Ah, mas o meu candidato, tem um candidato aí que eu nem vou falar o nome, o meu candidato vai nada, vai nada. Porque não existe fiscalização. O sistema do Vasco é um sistema arcaico, é um sistema ultrapassado. O cara pode assaltar o cofre, o cara pode meter a mão no cartão ali e sair gastando dinheiro adoidado. Aí depois o conselho vai lá e aprova as contas e pronto. Por que o conselho aprova? Porque o conselho é ele, o conselho é a própria equipe dele. Então não existe isso. A única saída é a SAF. Ou então o Vasco vai acabar. As pessoas têm que se conscientizar disso. Ah, mas e se a empresa não for? Quem é que vai rasgar dinheiro? Agora o cara que pega uma empresa que não é dele, é claro que ele vai tirar. Ele vai investir em outras coisas. O dinheiro não é dele. Então sempre vai haver negociatas. E principalmente no Vasco. Já teve casos aí até de presidente que pegou o dinheiro, colocou levou para casa. E o que aconteceu? Não aconteceu nada. O cara vende um jogador, como a venda do Paulinho, né? Ninguém tem prova de nada. Então a gente, né, são só suposições, mas são evidências. O cara vende um jogador, pega 120 milhões, 80 milhões e pronto, e o dinheiro some. E a dívida não paga dívida, não compra jogador, não faz nada. E ninguém investiga e fica por isso mesmo. Então, se não entrar a SAF, a tendência é o fim do Vasco da Gama. Infelizmente, a realidade é essa. Agora, vamos lá, mudando de assunto, voltando a falar aí do Zé Ricardo, né? Eu volto a repetir, qual a lógica em se manter um técnico desse nível, um técnico que não tá dando
padrão de jogo à equipe. E não estou falando de 10 dias, de 5 dias, eu estou falando de 4 meses no comando da equipe. Eu falei no vídeo passado, contra o CRB ia ser um vexame. E pegou o time do CRB já cambalido, né? O time do CRB cansado, com ressaca ainda do título, né? Do título estadual. E olha o que o Vasco apresentou no jogo. Não apresentou nada, absolutamente nada. A cada jogo que passa, o time não evolui nem 1%. Ele não dá aquela esperança assim, pô, tiveram aí 3 triangulações, no próximo jogo vai haver, né, a tendência é ter uma melhora. Não houve isso. Não teve melhora nenhuma, pelo contrário. É piora. Às vezes a sensação de melhora é porque o time, às vezes o adversário abaixa a linha, ou então pega um adversário pior do que o outro, um time mais cansado e tem aquela falsa sensação de uma melhora. Né? Qual que é agora a do Zé Ricardo? Tá chegando os reforços, né? Eu peço um tempo para treinar a equipe, que agora tá chegando reforços, e a gente não entrosa reforços de um dia para a noite. Balela, conversa fiada, porque não tem esquema tático de jogo. Nesse esquema do Zé Ricardo aí, você pode colocar Messi, pode colocar Cristiano Ronaldo, que não adianta. Não tem padrão de jogo, futebol é conjunto. Muitas vezes futebol é lógica. Adalberto, futebol não é lógica, você está falando besteira. É lógica sim, é lógica, mas aí dá um resultado inesperado, né? Nem sempre o mais forte vence, mas isso aí já é uma outra situação. Isso é uma coisa que já fugiu os padrões. Mas a lógica é você pegar uma equipe, dar entrosamento à equipe, apresentar jogadas, né, de profundidade, apresentar triangulações. Essa é a lógica. E ir para o jogo, né, e você ir para a competição, apresentando um padrão, aí sim você vai ter um time competitivo, né? E não é isso que está acontecendo com o Vasco. A gente não vê pode entrar esses caras tudo aí, pode entrar Zé Gabriel, pode entrar Zé Vitor, não vai adiantar nada, não vai adiantar, mas você não é nenhum adivinho, você é algum mãe de Ná, não é questão de mãe de Ná, não é questão de mãe de Ná, volto a repetir, é questão de lógica. Em 4 meses, o time não teve 1% de evolução, agora chegaram 3 caras aí, ou 2, vai haver evolução contra a Chapecoense, e em São Januário também, no próximo jogo. Vai ser 2 vexames, serão 2 vexames se Zé Ricardo continuar no comando da equipe. Mas você não pode falar, posso falar isso, e desafio a qualquer um aí, eu desafio, e vou falar com você, vai ser vexame. E vou dizer mais, se eu fosse um empresário, eu não deixaria o meu jogador nesse time aí treinado por Zé Ricardo. Ele tá queimando os caras. Ele queima os veteranos, os caras velhos de equipe já. Queima Anderson Conceição. Daqui a pouco o goleiro vai começar a tomar frango, porque não é todo jogo que o goleiro vai estar estrelado. Tem uma hora que ele vai falhar. Ele queima os novatos. Vai queimar Juninho, vai queimar Gabriel Peck. Lesões vão aparecer. Por que lesões vão aparecer? Porque imagina você um cavalo de raça, vamos pegar um cavalo de raça, bota ele para correr errado, pega ele para correr do Rio a São Paulo. Vai chegar um certo ponto que ele vai correr igual um pangaré e vai se lesionar porque ele tem sangue. Mas a equipe do Vasco é muito ruim. Não é muito ruim não, gente. Vamos parar com isso. A equipe pode ser ruim, pode ser um Juazeirense, pode ser até um Ibis da vida. Pode ser um Bangu, mas se tiver um esquema de jogo, jogando retrancado e saindo em correria, com triangulação, ele chega na área do adversário, seja lá quem for, seja Flamengo, seja Palmeiras, seja Atlético, e o time ruim, até o Ibis, ele chega lá na frente, aos 90 minutos ele consegue dar uns lampejos, 3, 4 jogadas e chegar cara a cara com o goleiro. O Vasco nem isso acontece. Nem isso acontece. Então, volto a falar, eu repito, serão mais 2 vexames
Por enquanto, serão mais 2 vexames nos próximos 2 jogos do Vasco, ok? Pessoal, agora eu vou pedir a vocês, por gentileza, dê um like, compartilhe meu vídeo. Eu peço a vocês encarecidamente, me ajuda aí. Já chega dando um like aí, ok? Brigadão aí e eu volto em breve para a gente fazer mais comentários aí. Fique com Deus, Vascão na cabeça.